Oi, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Eu fico muito feliz e satisfeita de ver você aqui. Mais um vídeo, mais um devocional que a gente vai fazer. E agora a gente vai ler o nosso Salmo 9. Que coisa maravilhosa e que coisa abençoada. Então, pega aí sua Bíblia e vamos iniciar mais um estudo da palavra do Senhor. E não esqueça, sempre lembre acerca de o que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito, tá? Vamos para o Salmo 9. Novamente, lembrando que a minha Bíblia é a versão NVI, tá bom? Então, vamos iniciar. No versículo 1, fala assim: esse salmo também foi atribuído a Davi, tá bom? E ele começa assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Ai, que coisa linda. Ele quer agradecer, gente. Ele quer agradecer e compartilhar a palavra do Senhor com todas as pessoas. Vocês sabem muito bem que quando a gente, né, quando eu tive essa ideia, o Senhor colocou no meu coração de compartilhar a palavra, de fazer os devocionais gravados, né? Eu ficava muito assim, meu Deus do céu, mas quem é que vai assistir essas coisas? Eu sempre ficava me imaginando, sabe? O que será que eu tenho a acrescentar? Mas, queridos, meus irmãos, o Senhor nos chamou para compartilhar a palavra. Quer para milhares de pessoas, quer para uma pessoa só, uma ou duas, ok? Então, não deixa de compartilhar, porque o Senhor nos chamou para ser testemunhas da sua palavra. Então, se Ele nos chamou para ser testemunhas, a gente tem que testemunhar tudo o que o Senhor tem feito de bom na nossa vida. Então, eu tenho certeza, certeza absoluta disso, que o Senhor já fez algo de bom na sua vida. Então, compartilhe com as pessoas acerca daquilo que o Senhor falou com você, acerca daquilo que o Senhor demonstrou para você, o que o Senhor trabalhou na sua vida, como você era e como você é agora após o nascimento no Espírito. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar a palavra e eu quero dar graças ao Senhor de todo o meu coração, porque Ele merece, sabe? Ele é o dono de tudo. Ele faz os meus dias serem mais felizes, mais alegres, porque eu sei que Ele cuida de mim, sabe? E é muito lindo ter essa certeza da graça e da misericórdia do Senhor. Então não deixa de compartilhar, meu irmão, porque esse mundo está cheio de sede e fome da palavra do Senhor. Então não deixa de abrir sua boca para falar das maravilhas que o Senhor fez na sua vida, em nome de Jesus. E aí no 2 ele fala assim: em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ou seja, ele é a nossa alegria, meus irmãos. O Senhor é a nossa alegria. E sabe, cante ao Senhor louvores, porque ele merece ser honrado, ser louvado. Sabe, às vezes a gente passa por tantas situações difíceis, tantas situações desafiadoras, né? A gente está num país muito desafiador. Constantemente a gente vem sendo bombardeado com muitas situações. Na nossa vida pessoal, a gente também passa por muitas dificuldades, né? São muitas circunstâncias que são difíceis. Então, em vez da gente se desesperar, em vez da gente ficar abalados, que a gente venha se socorrer no Senhor, nos momentos prazerosos e também nos momentos difíceis, tá? Porque o Senhor, ele está em todos esses momentos, tanto no momento de extrema alegria que a gente tem, como também no momento de extrema angústia, de extrema aflição. O Senhor não sai do controle. O Senhor não deixa de acompanhar a nossa vida, ok? Ele sempre está ali. É por isso que eu gosto. Sempre quando tenho oportunidade no meu trabalho, eu estou ali escutando um louvorzinho, é bom demais. Eu estou num período lavando uma louça, estou ali escutando um louvor.
eu estou num tempo vago, estou ali escutando um louvor, porque você louvar o Senhor, não apenas só escutar, né, um louvor, mas é você abrir sua boca e você louvar. De vez em quando eu pego o violão, né, porque eu pedi para o meu marido me ensinar algumas, na hora do meu devocional, eu terminar louvando ao Senhor. Então eu pedi para ele me ensinar só umas batidinhas para que eu conseguisse fazer pelo menos um pouquinho de louvor. E é lindo. Sempre quando eu termino um devocional, eu vou lá, toco um pouquinho de violão, assim, bem amador, sabe? Mas é tudo o que eu posso entregar ao meu Jesus. É isso, naquele momento. Esse é o meu melhor, sabe? E eu quero pedir, meu irmão, não deixa de louvar Ele. Não deixa de louvar por meio de canções e por meio da nossa vida. Porque a gente louva ao Senhor também por meio das nossas atitudes, tá bom? Então, o 3 fala assim: quando os meus inimigos contigo, olha, contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Então, os inimigos dele não ia se ver com ele, não era uma vingança que Davi estava pregando. Era algo de que, Senhor, os meus inimigos é o Senhor que vai resolver por mim, né? O 4 fala assim, ó, pois defendestes o meu direito e a minha causa, e em teu trono te assentaste julgando com justiça. Ou seja, aqui é uma figura de que o Senhor, ele tanto está na figura advogado, do advogado fiel, como do justo juiz. Então, ele defende as nossas causas. A gente não precisa estar se defendendo com relação à nossa fé, com relação a coisas que as pessoas querem nos expor ao ridículo. A gente não precisa de defesa. A gente foi chamado para ser testemunha, ok? E o Senhor vai fazer a defesa por nós. E o Senhor vai julgar a nossa causa. Que coisa linda e maravilhosa. O Senhor julgando a tua causa, meu irmão. O Senhor te defendendo. Quem é páreo? Quem é páreo para fazer, para arguir o Jesus na hora da sua defesa? Quem é páreo para dizer, não, você está errado nessa casa? Quem é páreo para dizer que o justo juiz está errado? E eles, nessa figura de advogado e juiz, estão a nosso favor. Então a gente tem que louvar e engrandecer o nome dele todo dia. O versículo 5 fala assim, ó: repreendestes as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado, para sempre desarraigastes as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, e ele estabeleceu o seu trono para julgar. Que coisa linda! O Senhor reina, ele reina sobre os céus, sobre a terra, sobre a nossa vida. Só a gente precisa o quê? Permitir que ele reine. Permitir que o reino dele faça parte da nossa vida, tá? E aqui no 8 fala assim: ele mesmo julga o mundo com justiça. Ele é o justo. O Senhor ama a justiça. Governa todos os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Ou seja, mesmo que você esteja passando, meu irmão, por opressão, né? Seja uma opressão humana, ou seja uma opressão espiritual, emocional na sua vida. Essa questão de oprimido tem muito a ver com, podemos dizer assim, tristeza, angústia, né? Uma carga muito forte, um cansaço. Se você se sente assim, triste, angustiado, com um peso muito grande nas suas costas, lembre sempre que o Senhor, ele é o refúgio. Ele é o nosso refúgio. Uma torre segura na hora da adversidade. Sabe? A gente passa por tantas coisas e contando assim, do meu, um pouco do que eu passo, o Senhor tem sido a minha torre segura. Desde 2023, acho que é, 2022, 2023. O Senhor tem trabalhado em mim, desde esse dia até agora, né? A questão da confiança.
de que eu só preciso dele. Então eu estou passando por uma adversidade desde esse período, e desde esse período, todos os dias, eu lembro que o Senhor é comigo. E ontem eu estava fazendo, né, uma carta para mim, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer uma carta para eu me lembrar de onde o Senhor me tirou. E quando toda vida que eu leio essa carta, e eu deixo até uma dica para você, faça uma carta, meu irmão, para você mesmo, para você não se esquecer daquilo que o Senhor fez na sua vida, porque às vezes a gente esquece, sabe? A gente esquece do maná que o Senhor manda todo dia. A gente esquece das provisões que o Senhor manda todo dia, das bênçãos, porque a gente vai vivendo a nossa vida e acaba que a gente vai esquecendo daquilo que o Senhor trabalhou. Às vezes a gente não esquece feridas, mas muitas vezes a gente esquece bênçãos. Então eu escrevi uma carta para mim mesma, para que eu me lembre toda vez que eu esqueço de onde eu vim e de onde o Senhor me tirou, toda vez que eu percebo que eu tô meio, né, sem vontade de ler a palavra, que eu tô meio fraquejando em algumas coisas, não tô sendo uma filha querida e amada, né? Não querer estar orando ao Senhor, eu sempre pego a minha cartinha e eu leio. E eu sempre termino chorando e agradecendo, porque de onde o Senhor me tirou foi um vale muito profundo. Então eu sempre agradeço, eu gosto sempre de agradecer a Deus. E desde de 2022 ele tem trabalhado na minha vida diariamente, diariamente. E eu não quero esquecer nunca, nunca tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo que o Senhor está fazendo por mim, está fazendo pela minha família, né? E a provisão do Senhor sempre vem. Então, meu irmão, se você está tendo dificuldade, se alguma coisa está ali oprimindo, se você está passando pelo período da adversidade, seja ela qual for, na família, no emprego, espiritualmente, seja qual for, emocional, saiba que o Senhor é a nossa torre segura. O Senhor é o nosso refúgio, tá bom? Confia nele. É fácil falar, né? Confiar. Como é que eu confio? Como é que eu confio no Senhor? Eu sempre fico pensando assim, meu Deus, como é que eu posso confiar em Ti? E às vezes eu fico muito nervosa e às vezes eu fico achando, meu Deus, não vai dar certo. Não, esse mês não vai dar certo. Nesse mês vai faltar. Nesse mês vai ter alguma coisa que vai impedir de eu conseguir. Mas aí chega o mês e o Senhor provê. E o Senhor, no último dia, ou naquele último momento, Ele manda e tudo dá certo e todas as coisas ficam cooperando. E é lindo de ver o cuidado extremo do Senhor com a nossa vida. É muito lindo e eu amo isso. O 10 fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, meu irmão, conheça Jesus. Conheça. Como é que você vai conhecer a Deus se você não tem o hábito de ler sua Bíblia? Então, conheça o Senhor, porque Ele jamais, gente, jamais jamais abandona os que o buscam. Então, busca o Senhor, seja nas horas. Eu era muito chata nessa questão, porque eu só queria buscar o Senhor nas horas da adversidade. E muitas vezes eu esquecia do Senhor nas horas da bonança, nas horas que a prosperidade vinha, nas horas que o mar estava calmo. Então eu gostava de procurar muito o Senhor, abandonava mesmo. Eu só buscava na adversidade. Só que todo dia eu estou pedindo, Senhor, eu não quero mais ser como eu era antes. Eu quero te buscar todo dia, independentemente das circunstâncias que eu passar. Seja na adversidade, seja na extrema alegria, seja no extremo regozijo. Eu quero te buscar todos os dias, porque a minha adoração não pode depender, sabe, das circunstâncias.
A adoração, ela deve depender apenas de mim e de Deus, tá bom? Então, aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. Então, gaste tempo conhecendo ao Senhor. Gaste tempo melhorando o relacionamento que você tem com Ele. Gaste tempo na meditação da palavra. Medita nessa palavra de noite, meu irmão, que eu tenho certeza que essa palavra vai lhe ajudar todo o tempo. Todo o tempo, porque o Espírito Santo que soprou para esses homens de Deus escreverem essas palavras é o mesmo Espírito Santo que trabalha até hoje, que está aí juntinho com você quando você está vendo esse vídeo, que está aqui juntinho comigo quando eu estou gravando esse vídeo. Então não esqueça de conhecer, porque é através de conhecer que a gente passa a confiar. Você não tem como confiar em uma pessoa desconhecida. Não existe uma confiança no desconhecido. Você só conhece aquele que... Você só confia aquele que você conhece. Então conheça o Senhor. Gaste o tempo que for necessário, mas conheça ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, tá? O 11 fala assim: cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Louve, meu irmão, abra sua boca e louve. No 12, aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ou seja, aqui a gente está falando de Deus, que ele pede contas do sangue que é derramado. Ele não vai se esquecer. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Então, ele não nos esquece, o Pai não nos esquece. Não tem como, meu querido, a gente ser esquecida pelo Pai. A gente pode, muitas vezes, e isso é uma coisa que eu tenho me curado, né? O Senhor tem me curado, na verdade. O Senhor tem me curado a respeito dessa questão de ser esquecida, sabe? Porque muitas vezes, eu acho que eu até já compartilhei com vocês, eu levava o não relacionamento que eu tinha com o meu pai, porque eu não cheguei a conhecê-lo, eu levava esse não relacionamento que eu tinha para o Senhor. E eu sempre achava que o Senhor era o pai, porque pai para mim significava o quê? Abandono. Significava um lugar vazio. E quando eu soube do meu pai, de verdade, o meu pai, que me quis antes mesmo de eu nascer, que me desejou antes mesmo de eu nascer, eu percebi que ele me ama e ele estava comigo todo o tempo. Eu só não percebia, porque eu não o conhecia. Mas a partir do momento que eu conheci e eu percebi o cuidado dele comigo, e aí tanta coisa fez sentido, tanta coisa que eu passei na minha infância, que eu passei na minha adolescência, aí foi como se tivesse se conectando as pecinhas. Então, se por acaso você é assim como eu, que você não teve um bom relacionamento com seu pai, ou que você não teve nenhum relacionamento com seu pai, você não sabe nem o que é o significado de pai, saiba que o Pai Celestial é totalmente diferente do nosso pai biológico, do nosso pai terreno, tá bom? Ele cuida da gente, meu irmão, se o seu pai biológico nunca lhe quis, se você não foi desejada, não foi planejada, lembre sempre, você sempre foi planejada pelo Senhor. Você sempre foi planejada pelo Pai. Ele nos ama. A gente não é um erro. A gente não nasceu de um erro. A gente nasceu da vontade do Senhor na nossa vida, tá bom? Então, Ele não nos esquece nem nos ignora quando a gente o busca. Então, busque. O 13 fala assim: misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e exulte em tua salvação. Ou seja, me tira desse cenário, Pai, de morte, e me coloca num cenário de louvor, num cenário de salvação, num cenário de alegria, de contentamento. Peça ao Senhor, meu irmão. Se a situação está difícil, peça que o Senhor vai prover.
do tempo certo, em nome de Jesus, eu creio. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos ao laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Então não tem como, gente. As pessoas, elas planejam muitas vezes o mal. Pode prestar atenção. Se você vê uma pessoa, um ímpio, você não precisa nem, como que eu posso dizer, perder tempo com aquela pessoa questionando ao Senhor. Por que é que o ímpio prospera tanto? Porque às vezes eu questionava, né? Ô Senhor, eu aqui sendo fiel a ti e o ímpio prosperando, e essa pessoa que não tá nem aí para ti, e essa pessoa tem tudo, só que eu não estava vendo com os olhos espirituais, porque o ímpio, ele não tem nada. Sabe quem é que tem tudo? É quem nasceu de novo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Então, às vezes, a gente quer olhar com os olhos terrenos uma coisa que Deus nos chama para olhar com os olhos eternos. Então, o que é que essa pessoa tem de verdade que não se deteriora com o tempo? Nada. Entende? Então, é por isso, meu irmão, que a gente tem que buscar o Senhor e buscar a sua justiça e ficar mais pertinho dele, independentemente das circunstâncias que a gente passa. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. E às vezes eu me esqueci muito. E eu peço perdão todo dia pelo período que eu me esqueci do Senhor. Porque eu estava louvando, estava na casa do Senhor, com as mãos levantadas, orando, mas me achando melhor do que as outras pessoas, mas me achando mais merecedora da graça do que as outras pessoas. Achando que Deus deveria ouvir mais o meu clamor do que a uma pessoa que acabou de chegar na igreja e eu já fazia tempo que estava lá. Então, era uma concepção errada, era um Jesus totalmente diferente das escrituras que eu estava me relacionando. Sabe? É a questão da egolatria. Todo dia eu peço ao Senhor, Senhor, me livra da egolatria, em nome de Jesus, de querer que o Senhor faça o que eu quero, de querer que o Senhor não esqueça de mim, ou que o Senhor fale comigo na hora e no momento que eu quero, mas quem decide isso, meus irmãos, é o Senhor, tá? É o Senhor. Então a gente não pode se esquecer do nosso paizinho, é por isso da carta, né, que eu falei anteriormente. A cartinha para eu nunca me esquecer de onde o Senhor me tirou e de quem Ele é para mim. O 18 fala assim: mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Meu irmão, se a sua esperança está no Senhor, então você é um bem-aventurado. Agora, se a sua esperança está na sua família, está nos seus amigos, está no seu trabalho, está na sua conta bancária, eu vou te dizer uma coisa: provavelmente você vai ter um abalo muito grande. Porque a nossa esperança, ela precisa estar no Senhor. Porque aí a gente se torna pessoas infrustráveis. Porque independentemente das coisas que acontecer, a gente perde um parente querido, a gente perde um emprego, a gente tem leva um golpe. É possível. E a gente perde toda aquela conta bancária que a gente achava que poderia, né, se basear nela para ter segurança. Mas quem tem a esperança no Senhor nunca é abalado, nunca é frustrado. Então, que você receba essa palavra. O 19, levanta-te, Senhor, e não permita que os mortais triunfem. Julgadas sejam as nações na tua presença, é o justo juiz. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Ou seja, meus irmãos, é a questão de que a gente é totalmente dependente do Senhor. E por meio da graça dele, que nos deu Jesus Cristo,
para morrer por nós, pelos nossos pecados, é que a gente está hoje aqui. É graça, é graça. E a gente não passa de seres humanos, que é totalmente falíveis, pecadores. Quem somos nós? Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? Meu irmão, quantos anos você acha que você vai viver? Em nome de Jesus, né, que você viva muito, uns 80, 90, quase 100 anos, é isso. Mas o Senhor, Ele é desde sempre essa pessoa, Ele é sempre Deus. Eu não sei se vocês já pararam para ver essa questão das genealogias, como a gente passa rápido pela genealogia, quando você vai vendo, né, a genealogia até chegar em Jesus, como você passa rápido. Só que ali são gerações que passaram. E a mesma coisa quando alguém vai ver uma genealogia sua, quando você vai ver uma genealogia sua, como passou rápido a geração do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, agora a sua, e provavelmente dos seus filhos, netos, bisnetos. Como passa rápido o tempo. Então a gente precisa entender e se agarrar no Senhor, porque é Ele que nos dá a esperança de vida. Então, em nome de Jesus, se aproxime mais do Senhor, fale com Ele, coloque as suas preocupações, as suas angústias, as suas aflições e tenha certeza, meu irmão, que aquele que busca o Senhor jamais será ignorado. Às vezes a gente busca uma pessoa, né, para nos ajudar, para nos dar auxílio, e a gente muitas vezes é ignorado. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, está dizendo assim: venham, me busquem, e vocês não serão ignorados. Então, receba essa palavra, receba, internalize essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Então, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui nesse vídeo, né, até um pouquinho mais longo, e que em nome do Senhor Jesus, essa palavra fale com você diariamente. E lembre sempre o mapa, o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito, tá? Beijo e tchau, tchau.